a ideia é, se tu puder ir narrando o teu pensamento, digamos, eu acho que isso aqui faz sentido estar no menu Kazan, esse botão está confuso, para nós melhor, os dois conseguiram fazer, foi bem legal. Então a gente vai passar uma sequência de 8 tarefas, a gente vai passar uma por vez e vai dizer se, digamos, se alguma coisa estiver muito difícil, diz, realmente para mim está muito confuso, eu acho melhor parar por aqui, a gente para. A gente pode começar? Sim. Nossa primeira tarefa, a gente vai consultar um centro de custo que é chamado Unidade Prisional Avançada de São Joaquim. Queria que você aqui, consultar, o que eu vou escolher, né? Qual que é a sigla que vai aparecer aqui, sabe? Ele está vinculado ao órgão da Secretaria de Justiça e Cidadania. Tá. SJC. O nome é Unidade Aqui, eu Prisional. posso ir falando já Claro. o que vem na cabeça. Aqui talvez uma ideia, se a gente pensar no usuário, aquele mesmo usuário que vai estar tendo contato com o CIGEP, talvez ter alguma relação com a numeração da unidade gestora, né? 45, Isso, eu acho que para o usuário, às vezes ele vai associar mais rapidamente isso, né? Assim, estou pensando, por exemplo, aqui é SJC, mas se fosse um usuário lá na agência regional, por exemplo, de Timbó, se é um do pessoal lá do financeiro que está usando, ele já vai procurar onde está o 660001, né? Então, talvez ok. O nome é Unidade Prisional Avançada São Joaquim. Teria que digitar, né? Tem que digitar tudo. Daí pode ir tentativa e Tá. erro, o que faz sentido para ti. É de São Joaquim, São isso? Joaquim. Sim. Aí, conseguiu encontrar o seu curso. Eu achei interessante de ele fazer consulta fonética, né? Sem necessidade de ter digitado tudo, mas talvez aquela opção de você, quando vai digitando, ele já vai puxando Um autocompletar, assim, isso, vai mostrando as opções. porque eu penso que o usuário pode, às vezes ele pode ter uma dificuldade, por exemplo, ele pode saber o que é uma UPA, mas ele talvez não saiba que UPA significa Unidade Prisional Avançada, né? Às vezes ele pode achar que é uma unidade prisional, um outro termo, e às vezes talvez para o usuário pode gerar uma pequena confusão. Tá, Ok, legal. então o centro de custos aqui. A nossa segunda tarefa vai ser agora cadastrar um centro de custo. A gente vai cadastrar um centro de custo com o nome São Cristóvão do Sul, penitenciário. Ele vai pertencer ao órgão da SJC e vai ser filho de um centro de custo que já existe, que é o DAP, que é o Departamento de Administração Prisional. São Cristóvão do Sul, penitenciário. Pode me perguntar que eu respondo. Sim. Ele pertence à SJC. A sigla dele sempre vou Que determina. definir, né? Eu acharia interessante, por exemplo, eu que botei PENIC, né, penitenciária, ter algum padrão, talvez pudesse ter, não sei se é sugerido para o usuário, alguma coisa assim, para que a gente não tenha, né, por exemplo, como é uma penitenciária, é uma espécie de um órgão que tem um certo padrão, eu vou ter mais de uma. Aí pode o usuário botar penitenciária, ou penite, ou botar só o nome da cidade, isso pode gerar um... Esse eu acho que tem duas alternativas. Uma é vocês estabelecerem uma convenção, um grupo ali de trabalho de custos, ou vocês repassam e colocam uma observação na sigla. Se tratando de penitenciário, o padrão é tal, mas é uma boa sugestão. Ok. O órgão é... Ele está vinculado à SJC, né, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania. Sim. Antecipando aí, tu pode fazer que ele digitar e ele vai encontrando as opções. Tá. E ele é filho do centro de custo DAP, Departamento de Administração Prisional. Ok. Daí o nosso objetivo é cadastrar esse centro de custo. Uma questão.
caso eu erroneamente fosse cadastrar esse centro de custos, por exemplo, é uma penitenciária. Então, pela lógica, a penitenciária estaria dentro da unidade prisional, né? do departamento ali prisional, do DAP. Caso eu erroneamente fosse cadastrar, por exemplo, errasse a secretaria ou dentro do SJC ou fosse para um outro lugar que não fosse o DAP, não teria que ter algum tipo de filtro, por exemplo, talvez já ter um outro campo que definisse penitenciária, eu só fosse mudar o nome, o local, de modo que ele já associasse penitenciária automaticamente é da JC. Isso. Pode ser, é uma porque esse cadastro, eu não sei depois se ele vai ser, se seria a administração, vamos dizer assim, a DECOG ou quem administrar o sistema que vai poder cadastrar, ou se o usuário final também vai ter essa liberdade de cadastrar centro de custo. A nossa ideia depois é ter um controle de acesso, Sim. ou seja, poucas pessoas selecionadas que na hora do que fizer o login no sistema a gente vai saber, ela vai poder cadastrar um centro de custo. Então, a gente pode estudar se vale a pena colocar essa inteligência no sistema. Sim. Ou se vai ser um grupo restrito, essas pessoas já sabem como operar. Porque penso eu que esse vai ter algum detalhamento onde eu realmente vou ter variedades, mas até um certo ponto acho que vai ter um certo padrão. Por exemplo, eu vou ter penitenciária, vou ter escola, vou ter hospital. Claro. Então daria como parametrizar alguns, né? De modo que se é penitenciária, logicamente vai ser na SJC e vai ser no DAP. De modo que eliminasse erros, né? Alguém não fosse lá e cadastrasse uma escola na SJC. Isso é algo legal, qualquer coisa para diminuir a probabilidade de erro é bem válida no sistema. Okay. A nossa terceira tarefa, já que agora a gente já sabe como consultar e cadastrar um centro de custo, a gente vai fazer a parte que eu acho que vai ser mais comum no trabalho de vocês, que são as vinculações do centro de custo aos sistemas que são integrados. A nossa primeira tarefa de vinculação, que consiste a terceira tarefa do nosso teste, a gente vai vincular o local da Casan com a matrícula 230.528 ao centro de custo Unidade Prisional Avançada de São Joaquim. Vou adicionar associação aqui, ou colocação das opções aqui. Vinculação. Lembrando então que a gente vai vincular o local da Casan com a matrícula 230.528, que corresponde à cadeia pública de São Joaquim. Esse órgão não utiliza, tá? Porque ele só vai funcionar se ali as configurações estiverem associadas já. Esse filtro ali tu ignora nesse primeiro momento lá, o primeiro órgão. Tá. Aqui então. Não. Órgão Casan. E penso eu que eu vou... Esse aqui seria a forma como está lá na Casan a estrutura de órgãos do Estado. Isso. Né? Ali a gente tem uma série de filtros que podem ser utilizados. Então, eu vou repetir para ver se tu, de repente, quer operar através de outro. A gente vai ter que vincular o local da Casan com a matrícula 230.528, que corresponde à cadeia pública de São Joaquim, FUPESP, ao centro de custo Unidade Prisional Avançada. Aqui? Aqui tem que cadastrar o nome ou é consulta? Aí é consulta. É a cadeia pública de São Joaquim. Tá. Tu vai vincular... Daí a matrícula é essa aqui, 230.528.3? Isso. Tá. Daí a gente vai vincular esse local da Casan a um centro de custo que é a Unidade Prisional Avançada de São Joaquim. Eu acho que talvez aqui, eu sinceramente aqui me confundi um pouco. Talvez pudesse ter alguma, não sei como é que se chamaria isso, alguma indicação, alguma coisa esclarecendo melhor os... Não sei se resolve, mas às vezes tu coloca o mouse em cima um tooltip que a gente Isso. Tá. Eu fiquei, por exemplo assim, órgão Casan, eu deduzi uma questão lógica porque a gente tem um certo conhecimento ali da questão dessa estrutura. Mas pensando no usuário final, ele não vai, para ele, órgão Casan, não vai ficar muito claro, né?
pelo que eu entendi, aqui seriam várias formas de eu posso ou ir pelo município, ou se eu já sei a matrícula, eu vou pela matrícula. Talvez teria que ficar só um pouco claro isso para o usuário. Porque, por exemplo, o meu primeiro entendimento, eu vou ter que preencher tudo isso, né? Tem tudo no sentido de todos os campos, né? Não que sejam muitos campos. Tá. O órgão aqui... Ele pertence à SJC e a Unidade Prisional Avançada, a UPA de São Joaquim. Aqui, essa questão do órgão, naquele campo que eu estava antes... Só uma dúvida, tu considera Sim. agora como concluída a tarefa? Tu vinculou o centro de custo? Tu chegou a ver que apareceu algo verde lá em cima? Vou ter que voltar. Porque não, mas é que essa foi uma observação que a gente viu antes com a Laís. E realmente é uma coisa que chama um pouco a atenção. E lá dizia vinculação feita com sucesso. Não vi. Tá. Para mim realmente deveria ficar mais claro. Aqui vai ser aquele tipo do jeito que tá, vai ser aquele tipo de situação que o usuário vai ficar, mas deu certo, não deu? E agora? Aí ele vai lá vincular 5 vezes porque ele acha que não deu certo, né? Tá. O que eu ia colocar aqui, talvez essa questão do órgão, sempre deixar claro órgão em que estrutura, né? Que a gente até já discutiu essa estrutura de órgão, órgão, estrutura CIGEP, estrutura orçamento, né? No caso aqui ficou claro, órgão Casan, né? Já entendi que é o órgão dentro lá da estrutura como a Casan tem cadastrado lá. Isso. Ok. Deu certo então? Agora, essa próxima tarefa é semelhante, só que ao invés de ser da Casan, a gente vai vincular uma unidade consumidora da Celesc, tem o código da UC, que é a unidade consumidora 122.19415, corresponde à cadeia pública de São Joaquim, ao mesmo centro de custo. Tá, então aqui já entendi que eu posso, se eu tenho a unidade, eu já... Qual é o número? 122.19415. A gente vai vincular ela ao centro de custo Unidade Prisional Avançada de São Joaquim, que é da SJC. Isso está dando um probleminha, mas era isso aí mesmo. O legal de observar aqui, já que é uma tarefa parecida com a anterior, já foi muito mais rápido para fazer. Ou seja, o padrão foi identificado e a partir daí fica muito mais fácil de operar. A nossa próxima tarefa... Posso fazer uma observação? Pelo que eu estou entendendo aqui, né, digamos assim, esse primeiro item aqui seria a questão do centro de custo em si, e aqui já seriam as associações, digamos assim, os outros sistemas. As informações que vão alimentar o sistema de custos que estão sendo exportadas de outros sistemas ou de informações que estão sendo extraídas de outros lugares. O que talvez aqui, eu estou vendo que está o nome do sistema ou do fornecedor, né? Eu acho que tal, assim, uma opção minha seria identificar o tipo do custo, onde que eu quero chegar, porque, por exemplo, energia elétrica. Isso, porque dentro de água, por exemplo, a gente acho que vai falar tarde da questão do SAMAIS ali, eu posso ter 45 SAMAIS, aí eu vou ter 45 abas aqui, eu acho que não vai... Ótima sugestão. Então, por exemplo, a água, e pensando no usuário final, por exemplo, a gente sabe que tem muitos usuários lá que, mas SIG-RH, nem sabe o que é SIG-RH. Folha de pagamento. Folha de pagamento é uma coisa mais direta, né? SIGEP, tudo bem que é um sistema todo mundo, né? Mas... IPEM também. Por exemplo, eu não acredito que é uma coisa penitenciária, não sei exatamente o que é. Né? E a própria Celesc, né? 98% vai ser Celesc, mas a gente tem cooperativas de energia, tem, né? Talvez eu acho que seria mais... Ótima sugestão. Ok. Qual que era... A próxima é bem semelhante, só que agora a gente vai vincular
uma unidade do IPEM, que é chamada São Joaquim UPA, a esse mesmo centro de custo, da Unidade Prisional Avançada de São Joaquim da SJC. Ok. O nome dela é São Joaquim UPA. Essa é uma coisa que a gente já viu que tem que mudar, que digamos, o nome exato está São Joaquim, espaço hífen, espaço UPA, ou seja, a busca não está exatamente. Mas digamos que tu não encontrasse isso... Se eu botar só São Joaquim, ele vai buscar ou não? Não encontrou. Daí a gente vai vincular aquele mesmo centro de custo, que é a Unidade Prisional Avançada de São Joaquim, que pertence à SJC. E talvez reforçando essa questão de talvez ter uma informação, ou quando você bota o cursor, porque assim, ó, eu estou pensando isso já agora como contador, dando suporte à uma unidade, tá? Isso aqui você vai explicar uma vez, aí, né? Mas eu constelar não aparece, tá? Não, você pode botar só São Joaquim, tudo bem, daqui a pouco vai um outro usar e vai ligar, mas eu botei São Joaquim, entendeu? A gente já sabe do CIGEF como que é o perfil, né, do usuário. Perfeito. Ok. É da Unidade Prisional Avançada da SJC, lá da Unidade Prisional Avançada de São Joaquim, que pertence ao órgão SJC. Está com problema. Beleza. Mas está concluído com sucesso. Mas é isso aí mesmo. É mesmo, daí vai ali ele... Só perto tem um xizinho lá na direita, um X para fechar aí. A nossa próxima tarefa e última de vinculação, a gente vai vincular um local de execução do CIGEF, num contrato. O nome desse local de execução é a UPA de São Joaquim, a esse mesmo centro de custo. Então eu creio aqui no CIGEF, vinculação centro de custo. Ok. É a UPA de São Joaquim. Vamos assim. A gente vai vincular aquele centro de custo, unidade prisional avançada, que é da São Joaquim, que pertence ao órgão da SJC. Ok. Tá. Agora, digamos, a gente fez todas as vinculações. Mas, digamos que no meio do caminho tu viu, putz, não é isso aqui, eu acabei vinculando. Então a próxima tarefa nossa vai ser desvincular um centro de custo que foi vinculado por engano a um local da Casan. O local da Casan é a matrícula 230.528 que a gente viu antes. A gente quer desfazer essa vinculação. Uma pergunta, caso eu queira, eu posso vincular, por exemplo, uma mesma matrícula a mais um centro de custo? Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, lá na Agência Regional de Timbó, atualmente foi alocado um prédio, tem um relógio de água, por exemplo, só. Tá? Só que dentro desse imóvel, você tem gerência de educação, gerência de saúde, você tem a própria SDR, você tem Regional da Fazenda lá dentro, você tem EPAG, você tem um monte de órgãos. Quem está pagando a água para fins orçamentários é a SDR. Por quê? Porque hoje no CIGEF não tem como eu pegar uma fatura só e dividir em vários empenhos, por causa do código de barras e tal. Para custos, não sei até que ponto seria válido, mas talvez pudesse ser feito um rateio, alguma coisa. Atualmente a gente só possibilita, digamos, um local, um sistema está vinculado a um centro de custo, mas o centro de custo pode estar vinculado a vários outros locais. Mas é uma coisa que a gente pode estudar essa necessidade de ser N para N, que a gente chama. Isso aqui pode estar associado a vários, assim como o centro de custo está associado a vários. Hoje é uma coisa que não possibilita. Ok. Mas então, para concluir, seria desvincular. Creio eu que vou no remover. Né? Acho que aqui é bem... Ok. E a última tarefa nossa
que é uma coisa que vocês vão... Aqui só, desculpa te interromper, agora eu vi, apareceu aqui, né? Mas ficou bem Não, é bem... pequenininho e bem rápido, não foi uma porque coisa... antes eu devo ter falado, ó, apareceu uma coisa lá em sim. cima, senão a pessoa realmente não nota. Então a nossa última tarefa é legal para vocês, provavelmente vão fazer para validações de dados. A gente agora quer consultar os dados da folha de pagamento, que vem do SIG-RH, todos os dados da folha de pagamento da SJC, para o mês de fevereiro de 2016. O padrão CIGEF também apareceu mensagem embaixo. Embaixo do CIGEF? É. Tem uma coisa legal hoje que dá para fazer, tem animações, digamos, que tu clica, que geralmente as ações são disparadas em botões. Digamos, tu clicou no botão e o próprio botão se transforma numa informação. Então, é a forma mais fácil de conseguir identificar. Dentro do que a Elisa falou, eu não sei até que ponto que se tem interesse em ter essa vinculação, mas algumas coisas, talvez quanto mais próximo do CIGEF para o usuário final, que ele está lá na ponta, seria interessante, porque a gente sabe que a mudança às vezes demora para ser assim absorvida, né? Então, se ele tiver uma coisa muito diferente, ele, às vezes for meio parecido com o CIGEF, ele já opa, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que avaliar, porque por um lado tem comportamento padrão do CIGEF, mas o CIGEF já está 10 anos defasado em termos de usabilidade. Sim, lógico também. Não, tem que ter a melhor opção, né? É de fevereiro de 2016, né, que a gente quer consultar. Ok. Daí só mostrando, aqui a gente mostra a partir do que tu definiu como critério de busca, mostra toda a informação da folha de pagamento, total de remuneração e de servidores. Sim. Então se tu quiser detalhar, tu pode clicar em um desses. Setor de barbearia. Uns problemas. Setor de barbearia, tá ali. É o nome? Porque os preços tem que ter... É verdade. Deu problema isso aí, tem que ver o que deu. Vamos ver. Atrapalhar. Beleza. Essas últimas foram bem... Agora já não abre. Mas aí vai abrir uma tela com aí detalhado o cargo, o nome da pessoa e o salário individual. Porque no momento da conferência a gente imaginou que seria mais fácil, né? Trazer um total aqui e um detalhado na parte. Aí tu vê, se está duplicando pessoas, o cargo está certo, não está deixando de trazer ninguém, senão às vezes ali falta um funcionário, mas quem que é? Se aqui era 6 e trouxe 5, então fica fácil apontar onde é que tem que ser refinado. Mas o teste foi realmente esse, que eu falei, eram poucas tarefas, e de novo já deu para ver coisas pequenas que a gente consegue ajustar e que já vai ter um impacto bem positivo. Então a gente agradece a participação e foi legal que além de tu usar a aplicação, tu deu sugestões no momento. Isso pra gente é bem importante, então esse tipo de oportunidade é bem oportuno, assim. é bem válida pra gente para evoluir o projeto. E ali, só para já ir se familiarizando agora mais com o sistema, né? Essa parte das associações, a gente pode fazer ela dentro ali de cada outro sistema, como tu fez, ou lá dentro mesmo do centro de custo. Quando a gente cadastrou aquele primeiro, ele trouxe aquela primeira aba. Isso, que tinha lá as opções, né? Isso, então lá tu também poderias fazer por lá. Sim. Tem essas duas opções. A preferência é que se faça por aqui, né? Eu não sei, mas agora olhando parece lá é mais fácil. Porque lá ele já aparece todos eles. Eu realmente achei que era por lá. Quando eu vi ali que ele deu a tarefa seguinte... Isso, ele tem essas o primeiro duas rapaz opções. fez por lá. O Júlio fez por lá. E ele fez bem rapidinho daí. Porque você mata essa questão de ter que procurar o órgão. Exatamente. Você não precisa mais procurar o centro de curso, porque tu já vai estar dentro dele. Aí você vai adicionando as associações aqui. Casan, Sim. Não precisa procurar o centro de curso da hora. Agora que eu vejo que realmente é mais fácil para mim. Então, a gente achou que tanto de um lado quanto do outro. A outra coisa que foi uma dúvida da Laise é a questão ali do centro de custo, né, que é o primeiro campo ali. Ele traz toda a estrutura que a gente imagina como centro de custos, que é uma cópia, digamos, do SIG-RH, que a princípio seria a mais completa. Né? E ali as outras unidades eles trazem do seu órgão. Né? E deixa eu ver o que mais quero falar.
Só que, claro, que essa que a gente trouxe do CID-RH, a gente trouxe ela enquanto primeira, né? E ela está sendo